E a Parashá Hayei Sarah, que nós estamos vimos essa semana, ela conta sobre a morte de Sara na idade de 127 anos e a busca de Abraão por um local apropriado que fosse digno da grandeza para sepultar a sua esposa. Abraão recusa-se a aceitar a generosa oferta de Efrom de dar-lhe a caverna de Macpela na cidade de Hebrom sem custo algum. E Abraão termina por pagar uma enorme soma de dinheiro pelo dote, onde finalmente sepulta sua amada esposa. Abraão então envia seu servo fiel, Eliezer, de volta a seus pais, seu país de origem e a sua família, a fim de encontrar uma esposa conveniente para Isaque. Chegando à cidade de Harã, na Haraim, Eliezer alinha um plano pelo qual conseguirá selecionar uma moça modesta e generosa, apropriada para o filho de seu mestre. Eliezer reza a Deus para que lhe conceda sucesso nessa missão. Fazendo o plano funcionar, decide ficar à beira do poço da cidade, esperando que uma moça lhe ofereça a seus camelos água para beber. Esta pessoa, que dar-se-ia o trabalho de puxar a água para um estranho e seus 10 camelos, indo além do cumprimento do dever, certamente possuiria um grande caráter. Rebeca passa pelo teste e, após receber presentes enviados por Abraão, ela leva Eliezer à casa de seu pai. Eliezer conta os eventos do dia à família da moça e pede a Rebeca que volte com ele para desposar, ou seja, se casar com Isaque, e ela aceita e eles se casam. Com o papel de Abraão como pai do povo de Israel completado, agora a liderança passa para a próxima geração, a geração de Isaque, e a porção se encerra com uma breve genealogia dos outros filhos de Abraão, com sua esposa Agar, e sua morte com 175 anos de idade. Ele é enterrado ao lado de Sará pelos seus 2 filhos mais velhos, Isaque e Ismael. Essa é a Parashá que nós lemos essa semana. Bem, vamos destacar aqui o versículo de número 27 do capítulo 24, versículo 27 do capítulo 24, que diz: E ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu mestre Abraão, que não retirou sua bondade e sua verdade de meu mestre. Eu estava no caminho e o Eterno me colocou na casa do irmão de meu Senhor. A expressão Baruch Hashem, ela significa graças a Deus, mas também pode significar louvado seja Deus. E é provavelmente a frase mais usada pelo povo judeu. Ela é uma expressão genérica usada para responder perguntas, por exemplo, como vai você? Ou para iniciar um pedido de gratidão quando as coisas vão bem, ou uma alegria ao ouvir boas notícias, ou mesmo a aceitação de uma situação difícil cujo significado escapa à compreensão. É claro que muitos seres humanos ao redor do mundo também dizem obrigado, Deus. Muitos ainda dizem louvado seja Deus em seus respectivos idiomas. No entanto, Baruch Hashem, na maior parte, é uma linguagem interna entre aqueles que se conectam com a Torá. Pode até parecer irônico, portanto, que a frase Baruch Hashem, que ocorre apenas 2 vezes em toda o Taná, tenha sido articulada em ambos os casos por não-judeus e não por judeus. A primeira vez ela foi dita por Eliezer,
filho de Abraão. E a segunda vez ela foi dita por Jetro, antes da conversão dele. Então devemos lembrar, porém, que dada a cronologia, ainda não existia a distinção entre judeus e não judeus. Ambas declarações de Baruch Hashem foram feitas pelo único tipo de ser humano que existia naquela época, e todos eram Benei Noa naquela época. Então, na porção dessa semana da Torá, Abraão ele confia a Eliezer a missão de encontrar uma esposa para Isaac, mas apenas de um membro de sua família na terra de Aram Hanaraim. Ele faz uma viagem para Canaã, desde Canaã, melhor dizendo, com uma comitiva, 10 camelos, um título de herança e joias para a futura noiva. Ao chegar a um poço, quem deveria aparecer senão Rebeca, cuja bondade e generosidade resume o tipo de mulher digna de entrar na família de Abraão? Eliezer, que havia estipulado com Deus exatamente como ele precisava que a interação ocorresse para determinar se a garota era certa, viu tudo acontecer de acordo com suas especificações. Por ter tanta certeza de que Rebeca era de fato a mulher pretendida de Isaac, ele deu as joias a essa bela e virtuosa jovem. Quando ele descobriu que Rebeca não apenas possuía essas qualidades maravilhosas, mas também era neta de Naor, irmão de Abraão, ele se prostrou diante de Deus e exclamou alegremente: Baruch Hashem. Missão cumprida. Há tantas coisas para aprender com as ações de Eliezer. A primeira é sua fé pura com Deus. A segunda é que mostrar gratidão a Deus é um resultado intuitivo da fé, como é afirmado no Midrash a respeito de sua prostração. A partir do exemplo de Eliezer, aprendemos que se deve expressar graças a Deus ao receber boas notícias. Midrash Bereshit Rabá 66. A terceira é a alegria profunda sentida ao receber a bondade de Deus para com Abraão. Este ponto final é único. Espera-se que seja feliz pela própria boa sorte. Sentir e expressar graças a Deus demonstra um nível significativo de desenvolvimento espiritual. Mas ficar encantado e grato pelo sucesso, prosperidade e bênçãos vivenciadas por outra pessoa é um nível inacreditável de altruísmo. Quando podemos fazer isso? Estamos então verdadeiramente diante de Deus, que é a fonte de todo o bem, tanto para você quanto para mim. A primeira das 7 mitzvot Benei Noa, expostas no Talmud, é a proibição, porque o Talmud começa mais da segunda para a primeira, né? Então é a proibição de blasfêmia, onde é proibido proferir uma maldição destinada a Deus. Na verdade, os sábios chegam ao ponto de se referir a esta proibição como Birat Hashem, ou seja, bênção a Deus. Ou seja, isso é um eufemismo para evitar que a palavra maldição e o nome de Deus sequer ocorram juntos na mesma frase. No nível mais profundo, talvez vejamos não apenas esse eufemismo na referência dos sábios à blasfêmia de Birat Hashem, mas uma dica sobre o que devemos fazer em vez disso. Como outras 5 mitzvot Benei Noa, a blasfêmia ou Birat Hashem é uma proibição declarada em termos negativos, um não faça, mas não fazer cria um desafio. Podemos saber o que não fazer, o que nos abster,
mas ainda precisamos de orientação sobre como uma vida espiritual plena com Deus e suas mitzvot deve ser vivenciada. A experiência vivenciada por um Benoa não pode ser simplesmente crie um tribunal e não faça estas 6 coisas. Agora vá comer um sanduíche. Como nós devemos proceder? Para responder a esta pergunta, consideramos um versículo dos Salmos. Salmo 39, versículo 3. Fiquei mudo, silencioso, fiquei muito quieto, enquanto minha dor era intensa. Na porção da Torá de Metzorá, somos apresentados à aflição de Tísera, um tipo singular de condição que se manifesta como manchas na pele, mas que é um resultado espiritual de falar negativamente sobre os outros. No texto da Torá, nós aprendemos simplesmente que não devemos falar lashon hará, ou seja, não devemos falar maledicências, falar mal das pessoas, mas o Zor, obra máxima da Kabbalah, acrescenta outra camada. Não só há um preço a pagar por dizer o que não devemos, mas também há consequências por não usarmos a nossa faculdade de falar para o bem. E o Zor cita o nosso versículo dos Salmos como texto de prova. É a dor por causa do silêncio. Abster-se de dizer coisas boas, onde a nossa fala agrega valor ao mundo, as relações entre as pessoas, a qualidade espiritual da experiência humana gera dor. Zor Vaikra 46b. É como a paz. Tem que ser criado de forma proativa. A ausência de conflito não é suficiente. Então, precisa de diálogo. Precisamos compreender que a blasfêmia é proibida, mas através do exemplo de Eliezer, descobrimos que temos oportunidades incríveis de abençoar a Deus, de falar sobre suas bondades, de enumerar o bem que encontramos todos os dias. É difícil imaginar como amarga, magoada ou zangada uma pessoa deve estar para ser capaz de amaldiçoar o seu Criador, ser completamente incapaz de ver o que é bom e estar vazio de gratidão. Contudo, quando uma pessoa pode agradecer a Deus pelo bem, ela não apenas se sente feliz por sua própria vida, mas pode até celebrar as bênçãos de outras pessoas, suas conquistas e até mesmo a sua sorte. A alegria deles se torna a alegria dele. A bondade compassiva de Deus nos rodeia. Pode ser a beleza do mundo natural, um pôr do sol deslumbrante, ou olhar ao redor da mesa de jantar para as pessoas que amamos. Está bem na nossa frente. Que possamos ser agraciados com a capacidade de reconhecer as bênçãos em nossas vidas e no mundo, de sentir a doçura da gratidão e de articular nossos agradecimentos a Deus. Essa é a mensagem da Parashá de hoje. Amém.